Da Isadora aqui, essa advogada linda, 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 que como o próprio irmão dela dizia, é uma moça que até o último dia da vida dela lutou pelos direitos humanos. Segundo o próprio irmão dela, que está preso, suspeito da morte dessa advogada, enche a tela, por favor, com as fotos da Isadora. Ele fez juras de amor para a irmã. Era uma troca de carinhos entre o irmão, que é jornalista e também advogado, o João Paulo, que foi detido. Olha que foto linda, Percy. Olha que advogada mais bonita. Linda, linda, linda. Isso aí é um templo do direito ao vivo. Olha que beleza. Deve ser boa no exercício da profissão, Bart. Né? Era, porque infelizmente essa moça foi morta. Essa moça que você está vendo a partir de agora vai ter o caso revelado para todo o Brasil, com todos os detalhes que poderiam ter transformado a morte enigmática e misteriosa de Isadora dentro do quarto num crime perfeito. Afinal de contas, dentro dessa casa, haviam pessoas acima de qualquer suspeita. Vem para mim, por favor. Quem imaginaria que dentro da própria casa, ao lado de sua mãe, ao lado de seu irmão, no conforto e na segurança do seu lar, você poderia encontrar o seu maior inimigo? Isadora, que inclusive já havia defendido várias pessoas na área criminal e também ajudado a acusar várias pessoas criminosas, ela mal podia imaginar que, diferente do que todos pensavam, o grande inimigo morava dentro de casa. Prestem bem atenção na história que será contada a partir de agora. Essa história envolve duas pessoas formadas, duas pessoas conceituadas numa cidade do interior do Piauí, ela advogada, com ênfase em previdência, o irmão jornalista, tem uma oratória, digamos que perfeita, um menino que foi visto no velório da irmã momentos depois dela ser executada com 7 facadas, um irmão que deu uma entrevista realmente comovente, que chamou a atenção de todos que naquela época, 2 dias atrás, uma época recente, buscavam por justiça na morte dessa advogada. Pois bem, Isadora está dentro de casa, segundo o irmão, numa entrevista emocionada. Antes de eu contar o que o irmão dizia, né, que fez com que a polícia desconfiasse que ele e até mesmo a mãe pudessem estar por trás dessa morte, olha a mensagem que chegou agora aqui, por favor. Pode encher a tela. Essa foi uma postagem da irmã que está morta. Jornalista formado em direito, dizia Isadora. Dono de uma escrita e oratória absolutamente perfeitas. Olha só, Guastelli, o doutor Guastelli, que está aqui a convite também de Percival. Veja só como ela se refere carinhosamente ao irmão que está preso por ter matado a moça no Piauí. Jornalista formado em direito, dono de escrita e oratória perfeitas. Humilde, tranquilo, competente, além disso, é meu melhor amigo. Meu irmão, João Paulo. Um anjo de Deus em minha vida. Sua companhia me traz paz, quanta sorte você me traz. Vem para mim, por favor. Ora, ninguém espera algo diferente da relação entre dois irmãos. Uma relação de carinho, uma relação de afeto, uma relação de cumplicidade. Evidentemente, essa relação demonstrada por meio de rede social da Isadora para com o irmão não nos traz nenhuma surpresa, concorda? É uma relação já esperada. Exatamente, de afeto, né, de respeito entre os irmãos, né, uma coisa normal, né? Tanto que o rapaz que está preso agora, acusado de ter matado a irmã advogada dentro de casa, também faz uma postagem cheia de carinho para a mulher que, segundo a polícia, ele tiraria a vida de maneira brutal meses depois. Coloca a imagem, por favor. João Paulo Santos Mourão, pode manter a frase aí, por favor. Nessa semana foi o aniversário da minha linda irmã. É difícil ler isso agora sabendo que a polícia acabou de prendê-lo como principal suspeito de ter matado a Isadora, né? Bonita, inteligente, educada, humilde, carinhosa, excelente filha, mãe amorosa e, acima de tudo, dona de um coração puro e cheio dos mais bonitos sentimentos. Te amo. Deus te abençoe, princesa.
É uma mensagem que, para quem está de fora, parece uma bonita relação entre os dois, não? Sim, mas não é, né? Só uma coisa mentirosa, né? Um desafeto, assim, tá? Não falso, né? É falso, uma falsidade aí dele, né, com a irmã. Sabendo hoje que ele foi preso, cadê a imagem dele sendo preso, por favor? Sabendo hoje que o João Paulo está sendo preso, suspeito de ter matado a irmã com tantos golpes de faca, sem dúvida nenhuma, hoje, meses depois dele ter escrito essa mensagem supostamente carinhosa à irmã, o que parece é que era uma pura provocação na internet. Que ele enche a irmã de adjetivos, ele enche a irmã de palavras carinhosas, mas na verdade o que ele pensava da irmã que ele mataria meses depois era muito diferente que isso. Vem para mim, por favor. Durante essa entrevista, esse rapaz chega a se emocionar. Na verdade, o irmão de Isadora, ele fala na entrevista no início como se fosse um repórter de televisão contando um fato que realmente aconteceu. Ele traz com uma riqueza de detalhes a forma com a qual a irmã tinha acabado de ser morta dentro da casa dele. Mas um detalhe do que ele fala nessa entrevista e no que a mãe disse para uma pessoa será definitivo para colocá-lo na cadeia, e quem pode estar a caminho da mesma cela é a mãe de Isadora. Tinha tudo para ser uma família perfeita. Troca de carinhos na internet, né? Tão bonito você ver um irmão trocando mensagens carinhosas, né? E olha que eles viviam juntos, né? E essa proximidade eles queriam demonstrar nas redes sociais, afinal de contas, ele é um jornalista, ele que está preso é um jornalista popular na cidade dele, lá no interior do Piauí, e ela é uma advogada muito querida, inclusive uma advogada defensora dos direitos humanos. Isso quem está dizendo não sou eu, não era ela nem a mãe dela. É o próprio irmão que está preso, acusado de assassinato, na entrevista, inclusive, que o irmão deu, momentos depois de, segundo a polícia do Piauí, ter dado 7 facadas na irmã advogada, ele pede justiça. Ele diz que a justiça dos homens pode até falhar. Só que a justiça divina jamais falharia, mesmo agora com a polícia apontando que ele é o responsável pela morte da irmã. Agora, o que será que esse homem diz? Enche a tela, por favor, com a foto dos dois. O que será que esse rapaz disse na entrevista? A entrevista está me chegando agora. O que ele diz nessa entrevista, somado ao que a mãe disse para a empregada doméstica da casa, que fez com que a polícia chegasse à conclusão que o irmão é o assassino da advogada Isadora e que a mãe pode estar numa ação conjunta participando diretamente do assassinato ou acobertando o filho. Eu acredito que seja, Bate, não só as palavras que ele disse, tá? Mas principalmente o olhar, porque o olhar de uma pessoa, né, para quem é uma autoridade policial, tá? A autoridade consegue pegar, né, se a pessoa está mentindo ou não. Você acha, o Percival, que o olhar desse homem que está preso, que o olhar desse advogado preso pode deixar escapar que ele, na verdade, está inventando uma história e que ele, sim, era o assassino? Perdão, é que ele é advogado também. Ele é também advogado e jornalista. Você acha que ele pode ter deixado escapar no olhar que é o assassino da própria irmã? O olhar, ele consegue transmitir emoções, sensações. O olhar, de certa maneira, ele fala. Quer dizer, quando o seu interlocutor olha direto para você, não titubeia, não vacila, é uma coisa. Quando ele não consegue mirar os seus olhos, quando ele desvia o olhar, quando ele olha para baixo, por exemplo, quando ele não consegue encarar o interlocutor, alguma coisa ele está querendo esconder. Portanto, naquele momento ali, ele deixa claro que, pelo que havia escrito e pela maneira como ele estava se comportando, ele era um novo Caim com ciúmes não do irmão, o Abel, com ciúmes da irmã advogada. O olhar o denunciou, Bate. A entrevista no velório que comoveu a todos e que ninguém podia imaginar que estava diante do assassino, segundo a polícia de Isadora. Vocês vão ver dentro de instantes
a entrevista dada pelo irmão da Isadora. Essa entrevista que foi fundamental, entrevista dada durante o velório da menina. Segundo a polícia, ele, com a maior frieza do mundo, mata... A polícia diz que ele matou a moça com 7 facadas. Bota a foto dos dois no ar, por favor. Ele mata a moça com 7 facadas dentro da casa dela, dentro do quarto dela. O delegado diz que há vestígios de sangue ainda em todas as paredes do quarto, que demonstra que a moça possivelmente estava deitada quando foi atacada pelo próprio irmão. A Isadora, então, tem pouquíssimos segundos para lutar pela vida. E ela viu, segundo a polícia, quem era o seu assassino. Ela teve tempo de implorar pela vida para o seu irmão assassino, e a mãe da Isadora estava dentro da casa. Dentro da casa. E além de, segundo a polícia, imaginar nessa altura da investigação que a mãe teria ouvido os gritos da Isadora, 7 facadas. 7 facadas. Como é que você tem uma mãe dentro de uma casa não muito grande? O sujeito entra no quarto da Isadora, dá 7 facadas na moça, a mãe no local não faz absolutamente nada. Vem para mim, por favor. E ainda, depois de ter matado a Isadora, com parte da roupa suja de sangue, a polícia diz que o rapaz... O que antigamente os assassinos faziam? Eles cometiam seus crimes, matavam os seus alvos, ou os criminosos roubavam, estupravam, sequestravam. Eles queriam fugir. Mas nesse caso, não. Nesse caso, ele teria matado a irmã e ido dormir no quarto dele. Como se nada tivesse acontecido. Eu vou trazer a entrevista dele no velório, mas antes, me traz a reportagem do caso, por favor. A história repercutiu. Uma vendedora que matou a advogada Isadora Mourão com 7 golpes de faca no próprio quarto. Apenas um álibi, criado para cobertar o verdadeiro autor do crime. Mas a dinâmica do homicídio levou a polícia a uma investigação detalhada e as provas apontaram para o irmão da vítima. E daí foi delineando as circunstâncias conhecidas e provadas que não encontravam ressonância com a história que tinha sido levantada de que a moça tinha sido assassinada por uma vendedora de roupa. E aí foi requisitado novas perícias, complementação do laudo, e hoje nós não temos dúvida, com as provas levantadas, inclusive a apreensão da faca, da arma utilizada no crime, de que o autor material do crime é o senhor João Paulo. O irmão, o jornalista João Paulo Mourão, foi preso em flagrante na casa da família, no município de Pedro II. Com a investigação, a certeza de que o crime aconteceu no quarto do suspeito. E em seguida, ele arrastou o corpo para o quarto da vítima. Entre as provas, a polícia encontrou roupas sujas de sangue e a faca que teria sido utilizada para assassinar a advogada. Uma coisa importante é que o sujeito vê o cadáver, ele fala, ele denuncia o matador dele. E a gente pode analisar no cenário do crime que a doutora Isadora, nas últimas forças dela de vida, ela se locomove, fica numa posição revelando, denunciando que o autor material do crime contra ela era uma pessoa bem próxima que estava dentro de casa. A relação entre eles era conflituosa e a suspeita é que a mãe é cúmplice no crime, pois ao se deparar com a cena, ela teria ligado para uma faxineira pedindo que ela dissesse que na ocasião do crime estava na casa e que o jornalista estava dormindo no momento. O que nós levantamos é que eles já tinham uma desavença interna, eles dois. Mas essa questão da motivação, ela é muito subjetiva. O que nós temos que responder às 7 indagações clássicas de uma investigação de homicídio. O motivo é o último, mas às vezes ele é muito subjetivo, é muito intrínseco, que o tipo penal, na sua elementar, ele não exige a motivação para se aplicar a pena. A motivação do crime não é uma prioridade para a polícia. A preocupação é com as provas que materializam o crime. Mas para a imprensa e a polícia, o jornalista negou tudo. Qual o motivo que você matou sua irmã? João, o que você tem para falar? Por que você matou sua irmã? O que você diria, João? Você conversou comigo ontem. Só fazer meu trabalho aqui com você. Em 10 dias, o inquérito policial deve ser concluído. E o intuito é a prisão preventiva do acusado.
Uma triste história de uma mulher que foi morta pelo próprio irmão, que teve a ajuda da mãe. Pois bem, e ele deu uma entrevista no velório. Tendo acabado de matar a moça com 7 facadas, ele diz para a polícia que uma moça sacoleira que vende roupas bate na casa da família às 7 horas da manhã. A mãe dele, mãe da Isadora, ele diz que estava dormindo na hora. Que a mãe da Isadora abre a porta, pergunta para a filha, você está esperando uma vendedora de roupas? E aí a vendedora de roupas teria entrado no quarto da menina. Quem é que vai vender roupa de uma desconhecida da família? Entraria no quarto da moça, fecha a porta durante 10 minutos, mata a menina com 7 facadas, sem que a mãe tivesse ouvido nada. Aí o próprio irmão diz que a vendedora sai da casa, se despede da mãe, dá bom dia para a mãe dela, tem um bom dia e vai embora, a mãe abre a porta, a filha está morta. A polícia começa a desconfiar. A polícia acha, poxa, o rapaz dormindo não ouviu nada. 7 facadas. A mãe dentro da casa não ouviu nada. 7 facadas. Horas depois do assassinato, ele fala no velório. E nós obtivemos essa entrevista que foi dada por ele, crucial para a polícia fechar o caso. Agora fica a dúvida. Ele está acobertando a mãe ou a mãe está acobertando ele? É um dos dois, né? Aquela coisa, tanto a mãe, né, que estava lá presente, deve ter ouvido os gritos da filha, né? Que ouviu ela pedindo socorro, implorando socorro, tá? E o filho, né, querendo acobertar a mãe para que a mãe não seja presa, né? Porque ele, como um profissional da área do direito, ele está usando esse álibi para excluir ela da responsabilidade criminal. Mas será que a culpada é ela? Ou o culpado é realmente ele e a mãe, com dó do filho, está tentando inventar caso, história, para que ele não seja preso e culpado pelo assassinato? Pode ser isso também, né? Para se livrar ele da responsabilidade. Vamos ver o que ele disse no velório. É uma entrevista exibida pela primeira vez na televisão, dos colegas do Opala News lá do Piauí. Vamos ver. Chegou uma pessoa no portão, uma mulher, se identificando como pretensa cliente dela e como também uma pessoa que ela tinha comprado alguma roupa, alguma coisa no estabelecimento dela, né? E aí... Não seria uma cliente de alguma causa jurídica? Não sabemos precisar qual tipo de teor, cliente, né? O teor do né? assunto. Do assunto. Ela falou com a minha mãe não abrir o portão pela Covid-19, pelo risco que nós estamos vivenciando. E aí ela foi perguntar quem era, o que queria, com quem queria falar, se identificar essa pessoa, né? A pessoa disse apenas que era Dona Maria, lá do bairro Santa Fé, de Pedro II, que tinha uns assuntos para resolver, as contas a acertar com a minha irmã. Que não demonstrou nenhuma agitação, nenhuma inquietação, nem nada? Não, de maneira alguma. Então minha mãe voltou para perguntar para minha irmã se ela estava esperando essa pessoa para tratar de que assunto e o que era. A minha irmã disse assim, sim, eu conheço essa pessoa. Aí a minha mãe até perguntou assim, Isadora, tu vai atender hoje? Hoje é sábado, é o risco da Covid-19. Ela disse, não, mãe, eu vou receber essa pessoa que eu preciso falar com ela. Entrevista, por favor. Reparem no detalhe da entrevista. Pode encher a tela, por favor, com a imagem da entrevista. Volta um pouquinho, que agora ele está de olho fechado. Ele não tem a coragem de olhar para frente em momento nenhum, com a irmã sendo velada logo atrás. Nesse momento, horas depois de, segundo a polícia, ter matado a irmã com 7 facadas, ele dá entrevista durante todo o tempo, como se fosse um repórter contando o que aconteceu. Só que preste atenção que num determinado momento da entrevista, ele se lembra que está relatando a morte da própria irmã. E ele chega a esboçar uma emoção. Continua, por favor. Preciso falar com ela. Vai receber? Vai. Pois tudo bem. A mãe voltou, abriu o portão, levou a pessoa até o quarto onde ela se encontrava, fechou a porta. Minha mãe voltou calmamente e aí, cerca de 10, 15 minutos depois, a pessoa saiu, fechou a porta do quarto e disse... Como se nada tivesse acontecido. Como se nada houvesse acontecido. E disse, a senhora pode abrir o portão para mim que eu já vou. E aí a minha mãe disse assim, deu certo, resolveu, tá tudo bem. Aí a pessoa disse, sim, ela até o final do mês ela vai acertar comigo.
Voltou a fazer o que estava fazendo na cozinha, lavar a louça e preparar o café. Quando terminou de preparar o café, até um chá que ela tinha preparado para minha irmã, ela retornou ao quarto. E ao chegar no quarto? Sem nada saber. Abriu a porta do quarto e se deparou com a cena da tragédia desse crime bárbaro e cruento. A minha irmã já estava sem sentido, desfalecida, havia caído da cama, o sangue escorrendo pelo pescoço, pelos locais das perfurações. Aí minha mãe rapidamente ligou para a pessoa amiga nossa de confiança da família, a copeira, e o marido dela, o esposo dela, para dar ciência do ocorrido e ajudar ela para ver se dava para socorrer, pensando que ela ainda teria vida. Foram lá, verificaram os sinais vitais, mas não tinha mais condição. Tudo leva a crer que foi uma morte pensada, friamente calculada, premeditada, porque não dá para admitir um crime brutal desse numa cidade pacata, como é Pedro II, que poucos registros graves acontecem lá, só coisas, acidentes, coisas factuais. Porém, como ela atuava na advocacia criminal, a gente sabe que quem atua nessa área corre muitos riscos. Ele força um choro. Se arrisca, desde o acordar até o ir dormir. Então, lá... Agora ele se toca que está falando da morte da própria irmã. Não pode dizer porque a gente não pode afirmar categoricamente uma coisa sem provas concretas. Daqui a pouco a cobertura completa desse caso.